E aí galera, saudades? Bom, tô aqui porque o vídeo que eu estou planejando fazer não está pronto ainda, então para o canal não ficar sem vídeo, eu vou me empenhar em fazer vídeos semanais falando sobre Creature Commandos. É uma nova animação da DC que eu estou assistindo e curtindo bastante. E por que eu tô vissurado nessa série? Porque é o primeiro trabalho do James Gunn como chefe desse novo universo da DC. Provavelmente você viu o trailer do Superman, as notícias que saíram sobre os novos Lanterna Verdes, então tá sendo bastante empolgante. E antes de começar, já se inscreve para me ajudar a chegar aos 500 inscritos, ok? Me ajuda nessa missão. Bom, como eu disse, é o primeiro projeto do James Gunn no DCU e nada melhor do que começar com algo que é o seu forte, que é filmes com equipe. E eu digo isso porque um dos sucessos dele são a trilogia dos Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida. Então quem for assistir a essa animação vai ver que a forma de dirigir e o estilo de fazer filme continua, causando até uma estranheza porque alguns elementos das histórias se parecem um pouquinho só. Mas deixando claro que por mais que sejam similares em termos de formatação e personagem, o conteúdo e a experiência é única. Enfim, no primeiro episódio, Amanda Waller pede para o nosso protagonista Richard Flag para embarcar em uma missão com a equipe que é composta somente por monstros, porque os tipos de missão que ela fazia usando tanto homens e monstros condenados foram expostos pela sua filha, então agora ela usa somente monstros condenados porque ninguém liga. Ela apresenta os membros da equipe, temos a noiva, Dr. Fósforo, o robô recruta e Nina. Eu também. E a missão é proteger a princesa Lana da Sissi, a feiticeira, que é a arqui-inimiga da Mulher Maravilha. Para quem não lembra, ela aparece naquele episódio de Liga da Justiça, onde o Batman canta. O objetivo da Sissi é tomar o governo Apocalistã. Porém, os Estados Unidos sabem que Apocalistã é rico em petróleo, porém não explorado. Então, se fosse tomado pela Sissi, provavelmente eles não teriam mais negócios ou poderiam explorar. Então, eles mandam uma ajuda visando um benefício futuro. A equipe ou o comando chega lá, se apresenta para o serviço. Depois, o Richard Flag, que eu vou passar de chamar de Rick, bate um papo com a Precisa. Fala um pouco da sua vida, diz que perdeu o filho e que se estivesse vivo ele e a Precisa se dariam bem. Ela corta ele dizendo que curte homens mais velhos e chama ele pro quarto dela e lá ela tira a roupa. Ela parte para cima dele, mas como ele é um bom soldado e está de serviço, corre de lá. Passa um tempo e a maioria da galera já tá dormindo, porém a noiva aproveita esse momento para tentar fugir e a Nina percebe e vai atrás dela porque tem medo que ela faça alguma coisa de errado e ela acaba tomando choque por conta disso. Em seguida mostra o Dr. Fósforo tentando roubar o aparelho que dá choque nos monstros, mas o Rick acorda e é aí que temos uma sequência de trocação insana. E como o Dr. Fósforo é todo de energia, o Rick se queimava cada soco que dava nele. Então, durante a luta, tem um momento que o Rick pega uma luva de cozinha e começou a dar soco nele. Então, por fim, o Rick acaba ganhando a luta, mas ao invés de ele apertar o botão, ele conversa com o Dr. Fósforo, mostrando que ele o tem como um companheiro. E para quem não sabe, para quem não tá muito ligado no universo DC, o personagem Rick Rick Flag será muito usado pelo James Gunn. Ele estará como protagonista nessa série, ele vai aparecer no filme Superman e estará também na segunda temporada do Pacificador. Então o James Gunn já está mostrando que o maluco é bom de briga, até mais que o filho, e que é um personagem justo. O foco volta para Nina e a noiva. Elas estão chegando num lugar que é revelado como um antigo laboratório aonde a noiva nasceu. E uma coroa com a capa de celular engraçada liga para o Frankenstein, que está num iate cheio de mulher dizendo sobre a noiva ser o amor dele. Esse primeiro episódio foi bem introdutivo, mostrou que terá bastante sexo, bastante xingamentos e a princípio pareceu que a história não se levaria a sério. O segundo episódio começa com um flashback do Frankenstein e esse episódio vai ter bastante flashback do Frankenstein barra noiva, porém em fragmentos. Então, ao invés de mostrar tudo de uma vez, ele mostra por partes. Então, em 1831, o Frankenstein está pedindo para o seu criador fazer uma companheira para ele. Mas o doutor diz que ele acabou de nascer, não aprendeu muitas coisas ainda, está em processo de evolução. Mas o Frankenstein fica pistola e fala tipo, eu quero transar.
E falando sobre transar, depois da luta do Fósforo contra o Rick, eles, o resto da equipe e a Lana estão no banheiro. E lá ela tá limpando os ferimentos dele, ela pede para ele tirar a camisa, ela dá umas olhadas no muque dele, ela vai para cima dele novamente e, como um bom homem, dessa vez ele não resiste. E aqui eu quero comentar algo sobre isso, porque eu vi alguns vídeos de pessoas falando sobre isso e tá lá o cara. Como assim o James Gunn criou essa personagem loura com um corpo sexy que fica se jogando pro Rick o tempo todo? Calma, galera. Essa princesa deve ser o cara de barro. O James Gunn nunca criaria uma personagem feminina assim. Mas ó, se for isso mesmo, eu ficarei muito decepcionado com o James Gunn. De primeiro eu fiquei tipo, quem essa galera acha que é? Então depois de dar uma olhada nos canais percebi que é aqueles estereótipos de youtubers politicamente correto com a voz engraçada de nerd e que não aceita atriz ou personagem com um corpo padrão beleza. Mas o que eles não perceberam foi que o James Gunn fez com que ela estivesse num contexto onde esse desejo por sexo seja aceitável. Ela mesmo diz que só tem contato com homens que veem ela como princesa e não como uma mulher. Enfim, de volta para o flashback da noiva. O doutor está ensinando ela a falar, o Frankenstein continua doido porque ele quer transar, daí volta para a noiva procurando algo no laboratório, vemos mais alguém vigiando elas além daquela coroa com a capa de celular engraçada e vemos que é um servo da Cici. Ele comunica a ela o local das meninas e antes de continuar, é engraçado esse exército da Cici que é formado por incel, que são aquela galera que não gosta de mulher porque não consegue uma e também porque são feios pra diabo. Só não sei se foi uma boa ideia o James Gunn mexer com essa galera, porque boa parte dos fãs que curtem DC ou Marvel são parecidos com isso. Mas eu falo disso mais pra frente. A Nina acha que a noiva estava procurando, porém a Cici aparece no laboratório, taca algumas magias na noiva e corta para o Rick, que tá boladão porque ninguém avisou ele que a noiva e a Nina tinham saído. O Fósforo fica tipo, pô, não dava pra te incomodar porque você estava numa situação delicada. O robô recruta pergunta se o Fósforo é o nazista, um nazista imundo, tá assim na dublagem, ficou muito engraçada. Ele pergunta isso pro Rick e o Rick responde não. O Fósforo faz uma cara do tipo, sério? E essa cara me lembrou, não sei porquê, o Puro Osso. Volta pra noiva, ela tenta fugir da Cici, aparece alguns incels, ela vai matando o que tá no caminho dela, até que a Cici consegue pegar ela e ela começa a ser espancada. E enquanto ela tá apanhando, vem memórias do doutor machucando ela, num bom sentido. O cara tá comendo um cadáver que era pra ser uma filha. E enquanto o doutor tá ensinando a noiva umas técnicas importantes, o Frankenstein está vendo tudo. A carinha dele. Ele mata o doutor, a noiva taca fogo nele ou joga ele no fogo e consegue fugir. Daí aparece uma cena dele seguindo ela durante gerações. O terceiro episódio segue a mesma linha de contar a história de algum personagem e provavelmente teremos essas explicações de personagem e flashbacks até o episódio 8. Porque nesse teremos a história do robô recruta, o quarteto do Doninha e provavelmente teremos o do Frankenstein, Nina, Fósforo e do Rick. Para alguns, esses flashbacks podem parecer manjados ou enjoativos, mas para mim, a da noiva foi legal porque é uma história interessante e a do Doninha tem um propósito significativo. Agora, a do robô foi encheção de linguiça porque serviu apenas para você criar uma empatia com ele porque ele seria morto. Enfim, o episódio começa mostrando o robô recruta na Segunda Guerra Mundial com um grupo de soldados. Eles estão cercados por nazistas, porém o robô recruta acaba dizimando esses demônios, fazendo uma amizade com os soldados. Volta para o Rick, ele consegue entrar no laboratório com o pessoal. A noiva está amarrada, tentando dizer alguma coisa. O Rick tira a fita da boca dela. Ela explica que não tem mais ninguém no laboratório. Daí eles percebem que foi apenas uma armadilha. Assim se atraiu eles para o laboratório para facilitar a invasão no castelo. E enquanto eles correm para o castelo, a Lana é acordada por um soldado que puxa ela pelo braço. Quando ele sai, acaba tomando uma mini bazuca no estômago que explode voando cada pedaço do corpo. Bom, o castelo está todo tomado por incel. Ela tenta correr, mas é pega pelo LeBron James. Não parece?
Enquanto o LeBron tenta convencer o Incel a comer a garota, a Alana aproveita esse momento, enfia as unhas no zóio do LeBron e sai correndo, se tranca num quarto. O Rick chega com o pessoal numa cena badass, eles começam a atirar nos Incel, tipo uma cena de faroeste. O James Gunn coloca um áudio muito famoso que é utilizado pelo Tarantino em muitos dos seus filmes. Volta para o flashback do robô recruta, mais para um tempo de pós-guerra. Então o governo já não vê necessidade dele, acaba descartando ele, dá para alguém e esse alguém dá de presente para um gordinho fã de guerra. O robô recruta e o gordinho fã de guerra desenrolam uma relação de amizade. O gordinho é um cara sozinho que vive com gatos. A princípio é um gordo inofensivo, mas no momento que ele começa com um papinho de se reunir com uma galera que quer um país melhor, eu já comecei a suspeitar. E quando eles chegam nessa reunião, é confirmado. O gordinho que parecia ser inofensivo faz parte de um grupo que curte as ideias do camarada que tem o bigode do Charlie Chaplin. E quando o recruta notou que a galera era nazista, dizimou todo mundo sem piedade, até mesmo o gordinho. Mas infelizmente foi preso. Volta pra atualidade, o robô recruta tá lá todo feliz matando todo mundo porque o Rick tinha dito a ele que os incels era nazista, mas a felicidade dele acaba porque a Cici aparece e mata. A partir desse momento, aquela alegria e diversão que achei que teríamos ao longo da série acabou. E depois eu fui ver uma entrevista que é com o dublador do Rick, o Frank Grillo. Ele diz que a série começa animada e vai se tornando mais séria. E se formos olhar para o filme que o James Gunn dirigiu, o Esquadrão Suicida, lá tem um lema: ninguém é poupado da morte. Bom, a Lana, trancada no quarto, pega uma arma e mata o LeBron e o Incel. Mas aparece a Cici novamente, tenta matar a Lana e o nosso herói Doninha consegue salvá-la dando uma mordida no ombro. Uma mordida não, mordidão no ombro dela. Ela cai do castelo, ele começa a morder, arranhar ela e aparece o Dr. Fósforo e coloca a mão no rosto dela, destruindo a face da menina. E depois disso, depois de ela ser derrotada, ela fala algo sobre eles terem acabado com o mundo. Finalmente chegamos ao episódio 4, que tem uma direção muito bem feita, no sentido de contar duas histórias diferentes que, se compararmos, teremos uma resposta para algo que ficou em aberto. O episódio começa com o Rick se despedindo da Lana, eles se beijam, e enquanto ela tá lá toda amiga, ele tá tipo o Batman: minha vida não me permite se envolver com pessoas. Com essa despedida, parece que a participação da Lana seria uma página virada, que não teríamos mais a participação dela, mas no final do episódio saberemos que não. A participação dela será o foco dessa primeira temporada. A equipe chega na base militar, uma mulher pergunta para o Rick o que eles estavam fazendo com o Doninha, fala sobre o Doninha ser apenas um homem do bem e leva o Doninha para bater um papo. O Rick conversa um pouco com a noiva, fala que ela é durona, e enquanto isso mostra o Frankenstein em um helicóptero vigiando ela e fala que ela tá apaixonada pelo Rick porque ele tem um rosto bonito, com barba e cabelo, mas já ele tem um rosto de bebê. É uma cena engraçada e estranha ao mesmo tempo porque ele acaba matando o piloto e o capanga dele. Enfim, a Amanda Waller começa a interrogar a Cici, pergunta a ela sobre por que ela tentou matar a princesa Lana. A Cici diz que queria salvar o mundo, mas a Amanda a princípio não leva isso a sério. Então repete a pergunta, mas com uma alfinetada, falando sobre ela ser indecente por estar vestido daquele jeito e por que todas as vilãs se vestem assim. E isso é um segundo biscoito que o James Gunn dá pra galera colorida. Ele começou zoando o incel, agora problematiza as hipersexualizações das personagens e não vejo sentido esse tipo de piada sendo feita pelo próprio James Gunn, porque quanto mais o autor fica dando biscoito para esse tipo de pessoa, mais forte essa galera fica. E acaba chegando num ponto que um erro que o autor cometa contra a galera colorida pode ser o seu último. Assim se fala sobre sua habilidade de ver o futuro e que pode mostrar para Amanda, já que ela não está acreditando. A Amanda fica com o pé atrás, mas acaba aceitando e vê esse suposto futuro que é apocalíptico, com os heróis mortos, as cidades destruídas e a Lana como líder dessa destruição. A Amanda fica em choque e chama uma perita que estuda sobre esse tipo de coisa. Essa parada foi legal. E a especialista diz que a visão é verídica, que a Cici não pode inventar visões.
Na minha opinião, esse futuro é falso, é muito caricato, muito irreal. A Lana matando o Superman, o Batman e ela rindo daquele jeito no final. Então você pensa que a Amanda vai suspeitar dessa visão ou vai acreditar, mas vai colocar espiões em cima da princesa para ver se ela mostra algo suspeito, mas não, ela manda o Rick lá matar a rainha. Tipo, sabemos que a Amanda não tem esse senso de empatia e que mata qualquer um que apareça no caminho dela, mas chegar nesse nível fica muito, mas muito forçado. Bom, o Rick recusa, é claro, mas ela manda a equipe ir fazer a missão mesmo sem ele. E enquanto o Rick está perto de chegar em casa, aparece o Frankenstein querendo matar ele, mas o Rick mostra mais uma vez ser um cara casca grossa e imobiliza o Frankenstein. Eles têm um diálogo engraçado. O Frankenstein, ela nunca vai te amar. Quem? A princesa? Você já tem um apelido? E chama o Rick de coroa charmoso de merda. Essa foi top. Mas eles acabam se entendendo e o Rick pede ajuda dele para salvar a princesa. E vai ser muito brabo ver essa dinâmica, porque o comando vai tentar matar a princesa, enquanto o Rick vai tentar salvá-la. E eu acho que a estratégia dele vai ser tentar tirar a princesa do reino e eles vão ficar fugitivos, ele, a rainha e o Frankenstein. Mas o mais provável será o Rick, ele vai fazer um esquema junto com o comando para tentar enganar a Amanda. Tipo, a noiva avisa a Amanda que a princesa não tá no castelo, então eles não teriam como matá-la. E por fim, no final do episódio mostra o flashback do Doninha que ele na verdade é inocente. Para mim, essa história do Doninha, que ele tenta salvar as crianças, mas não consegue e acaba sendo culpado, essa história equivocada é para dizer que ou a visão da Cici é fake. Pode ser verdade, mas está numa perspectiva errada. Pra mim, foi o melhor episódio de todos. Até agora, foi empolgante. Tomara que as coisas aconteçam no próximo episódio. Tomara que o Rick bata de frente com o comando ou ele faça algo para impedir o assassinato. Porque no trailer parece que vai ser a explicação de como o Frankenstein sobreviveu àquele incêndio do laboratório e tudo mais. Se for só isso, vai ser um saco, vai ser ruim. Bom, já tô rouco porque eu tô cansado pra caraca. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Feliz Natal! Que Deus te abençoe. Comenta, se inscreva. Falta pouco para a gente chegar nos 500 inscritos. Mais uma vez, que Deus te abençoe a sua vida. E Feliz Natal. Até a próxima. Valeu, tchau.